Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura. Hoje estamos aí chegando no Salmos de número 20, numa sequência aí bem bacana. Deus tem ministrado ao nosso coração. Estamos caminhando para um quinto dos Salmos, né? 150 dias com os 150 Salmos. E nós hoje estamos no Salmo de número 20. Deus tem sido muito bom para nós, né? Graças a Deus por isso. Estamos fazendo essa leitura no sistema da Lectio Divina, uma prática monástica, né? Os monges costumavam fazer isso, que significa seguir alguns passos, né? A leitura em voz alta, mais de uma vez, inclusive, né? Lendo algumas vezes, para que aquele texto vá fazendo sentido no teu coração, na tua mente, né? O entendimento vai surgindo ali com a leitura. Depois a gente tem a meditação, né? Realmente trazendo aí esse entendimento daquilo que Deus está falando ao teu coração, né? Trazendo várias questões, perguntando mesmo para o texto o que o Senhor deseja falar naquele momento ao teu coração, o que o texto está falando, né? Na sua essência ali, o que o autor estava passando naquele momento, quais eram as circunstâncias, né? Isso é muito bom. E em seguida a gente ora a própria palavra, né? Então a oração aqui, ela está focada em orar aquilo que o texto está comunicando a nós. Então aquilo que o texto está falando com você, aquilo que o texto está ministrando o teu coração, aquilo que Deus está te exortando, aquilo que Deus está te ensinando com o texto, isso que a gente põe em oração. Então, a oração baseada na própria Bíblia, ela, para mim, na minha opinião, é uma das orações mais poderosas, porque a gente ora a vontade de Deus para nós, né? A gente ora o que Deus já disse a nosso respeito, e isso é poderoso demais. E por fim, então, a contemplação, que é esse momento de quietude, onde você se aquieta, onde você silencia, para deixar que realmente a tua mente, o teu coração possa internalizar essa palavra, possa realmente visualizar com o coração aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração, e o Senhor possa ministrar de maneira muito pessoal, de maneira muito interior, aquilo que Ele tem falado ao teu coração. Graças a Deus, nada disso tem uma estrutura fixa, graças a Deus, nada disso é engessado, então nós podemos ter liberdade de fazer isso com tranquilidade, sem peso, sem uma hora, né, previsível. O tempo quem administra é você ali no teu tempo de devoção, né? Então isso é muito bom. E como eu tenho dito já em alguns vídeos, eu espero que vocês estejam fazendo isso não somente olhando para o vídeo, né, mas fazendo realmente isso na prática aí com você e a sua Bíblia, né? Orando realmente em voz alta, lendo aí em voz alta junto comigo ou separadamente, né? Nós estamos usando a versão NVT aqui para leitura. Eu estou usando a Bíblia da Editora Sancto, né? Estou usando essa Bíblia aqui, Salmos e Provérbios, da Editora Sancto. É uma Bíblia muito boa, porque ela traz muita referência, né? Referências cruzadas do texto. E isso ajuda bastante na hora de a gente ter uma interpretação, nos ajuda realmente a olhar para o texto de maneira mais clara, né? Mas eu creio que a tua Bíblia aí pode te auxiliar muito dentro daquilo que você já tem aí. Então, às vezes, se tem alguma diferença na tradução da NVT, que é a que eu estou usando para a sua, não se importe, é a Bíblia, é a palavra de Deus e tá tudo certo, tá bom? Vamos lá, Salmos de número 20, então, diz assim: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com o seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus.
Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Vamos ler novamente? Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Vamos ler mais uma vez? Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Esse salmo ele é atribuído mais uma vez a Davi, né? E ele é atribuído a Davi porque Davi está realmente respondendo a todos os outros salmos que a gente leu nesses últimos dias, né? Todos os salmos que iniciam o livro de Salmos estão falando de um período bem específico da vida do menino Davi, do jovem Davi, do ungido Davi, né? Em que ele realmente sofre de maneira muito feroz uma perseguição dos seus inimigos e dos seus inimigos irmãos israelitas, né? Porque é uma perseguição primária do próprio Saul, né? Que descobre que ele é o próximo rei de Israel, ele é ungido, que vai substituí-lo no trono. Então há uma perseguição a respeito disso por Saul, mas o povo de Israel também, juntamente com Saul, também está perseguindo. E não só isso, Israel está passando por um momento de extrema perseguição dos povos vizinhos, em especial dos filisteus. Então, Davi está sentindo na pele já há alguns anos o que é ser perseguido, o que é sofrer opressão, o que é ter homens, nações com carros de guerra, com cavalos, com força militar, com muitos soldados, com estratégias militares, né? Davi está sofrendo com tudo isso e sabe muito bem o que isso é capaz de fazer, né? Ele conhece muito bem a arte da guerra, está vivendo ela na pele já há alguns anos. Mas ele sabe muito mais. Quem é o Deus que ele tem servido, quem é o Senhor que tem ministrado a vida dele, quem é que tem estado com ele durante todos esses anos, e não só durante esse período de perseguição, mas anterior a isso. Davi é alguém que nasceu e viveu a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e todo o restante da sua vida, inclusive até a sua morte, vivenciando um relacionamento com esse Deus que ele falava de maneira tão graciosa, de maneira tão particular, mas de maneira também tão especial
sobre os seus feitos, sobre o seu poder, sobre a sua maneira de agir, sobre a sua justiça. Davi é alguém que consegue pôr em palavras para nós, através de poesia, através de música, através de melodia, o que ele está sentindo e expressando para esse Deus que ele conhece desde muito cedo. E o Salmo 20 então vai mostrar isso. Ele começa dizendo que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Davi agora está expressando algo que ele tem vivido na sua pele, mas que ele diz para quem está o ouvindo, que nós possamos confiar da mesma maneira, que a nossa confiança também esteja no Senhor, no Deus de Jacó, no Deus que ouve o clamor do seu povo, no Deus que se levanta para agir em favor do justo, no Deus que ouve o clamor daquele que busca com sinceridade de coração. E ele está então dizendo isso para nós. Ele diz que do seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Ele usa de novo, né, essa expressão santuário, está falando do céu dos céus, do lugar do trono de Deus, do lugar da habitação do Senhor. É de lá que ele envia socorro, é de lá que ele envia anjos em nosso favor, é de lá que a ordem para que Deus possa agir em nosso favor vem. Deus envia anjos, Deus emite palavras, decretos, ações para que a terra obedeça. Isso é maravilhoso. Me veio agora à memória o texto daquele centurião que ele chega para Jesus e ele diz assim, mestre, o meu filho está doente, né? Mas eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. O meu servo, né, está doente. E eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Manda, né? Libera uma palavra, porque eu sei que as coisas vão acontecer. E ele ainda continua dizendo, sabe por que eu sei que se o Senhor liberar uma palavra é isso que acontece? Porque eu também sou homem de autoridade. E quando eu envio uma mensagem, quando eu envio um servo meu para um soldado meu para agir em meu nome, ele vai e faz aquilo que eu estou pedindo. Esse centurião, gente, ele é um homem de tamanha fé, de tamanha revelação no espírito, a respeito de coisas espirituais que às vezes a gente nem presta atenção, que às vezes a gente nem tem noção. Deus, ele libera uma palavra do seu trono, ele libera uma ordem do seu trono e anjos estão sempre disponíveis para obedecer ao comando de Deus, à ordem de Deus. Então, tudo que Deus manda ser feito é feito por intermédio dos seus servos, dos seus anjos, dos seus querubins, dos seus serafins. Então, a depender da ordem que é dada, existem anjos disponíveis para isso. A terra se movimenta para isso. Deus movimenta homens e mulheres, ele ordena filhos e filhas para agir também. Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus, Deus colocando uma mensagem específica no coração de homens e mulheres para que eles vão e façam algo. E quando o Senhor então envia, essas pessoas vão e fazem com tamanha autoridade e agindo em nome de Deus, e tudo realmente se estabelece, tudo se faz, né? Porque a ordem partiu do santuário, do trono de Deus, né? Deus enviou anjos ou homens em favor da humanidade para agir em determinada situação. Então, Davi está dizendo que o Senhor possa realmente agir lá do seu santuário, que de Sião, né, o Senhor nos fortaleça, desse lugar de governo, né? Sião fala do lugar do governo de Deus. Jesus vai governar do Monte Sião. O seu trono estará estabelecido no Monte Sião. Então é dali que o governo se estabelece. É dali que a autoridade de Deus se estabelece sobre toda a terra. E Davi está nos dizendo isso com tamanha habilidade, né? Ele sabe de onde o poder vem. Ele diz que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos, que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Quando nós somos gratos a Deus, quando nós agimos de maneira extremamente intencional, né?
quando nós sabemos o que precisamos fazer diante de Deus, quando entendemos a graça de Deus sendo derramada sobre nós, nós somos pessoas generosas, nós somos pessoas que amam se derramar diante do altar do Senhor. E, e essa expressão de amor, ela geralmente vem através de uma oferta, através de um sacrifício, ou melhor, através de um holocausto, né? Para a gente entender um pouco melhor do que Davi está dizendo aqui, a gente precisaria falar sobre as ofertas que Deus coloca ali em Levítico capítulo 1, capítulo 2, para que elas servem, né? Qual é o aspecto de cada tipo de oferta, de cada tipo de holocausto. E Davi conhecia muito bem esse ambiente do tabernáculo, né? Do próprio templo depois, mas ele sabia muito bem esse ambiente do tabernáculo, e ele sabia como um coração grato, como um coração que conhece a Deus, entrega. Então, a entrega, essa palavra entrega, essa opção de entregar é algo muito mais do adorador, é algo muito mais do filho de Deus, é algo muito mais daquele que se rende à vontade e aos desígnios de Deus. E Davi sabia muito bem do que ele estava falando. Então, que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Cada vez que nós entregamos, cada vez que nós nos dispomos com ofertas diante de Deus, há uma resposta do céu para nós. Por isso que ele continua dizendo que ele concede os desejos do seu coração. O que é que você tem colocado diante do altar do Senhor? Quais têm sido as suas orações? Qual tem sido o teu clamor? Mas quando você clama, o que é que você tem entregue para Deus? O que tem sido realmente as tuas ofertas diante do Senhor? Como você tem se oferecido como verdadeiro sacrifício diante de Deus? Então, Davi vai falando sobre isso para nós com uma delicadeza maravilhosa, né? Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeira em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Ele está dizendo que há alegria, né, nele, em perceber que Deus está agindo com misericórdia em favor dos seus filhos, que Deus tem respondido orações, que Deus está agindo em favor do seu povo. Então ele diz assim: nós daremos gritos de alegria junto, vamos festejar juntos, né? Pelas orações respondidas, pelo clamor respondido, pela ação de Deus em seu favor. Isso fala de comunhão, isso fala de nos alegrarmos com aqueles que se alegram, mas também chorar com aqueles que choram, né? Então tem a ver com esse compartilhar de vida, né? De comunhão, que é o que mais Deus deseja entre os seus filhos, né? E ele diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Davi está falando sobre ele, né? Davi sabe que a salvação da vida dele, né? Todos os livramentos que ele tem tido têm vindo da parte de Deus, né? Só o Senhor pode salvar o seu ungido. Só o Senhor pode livrá-lo, né? Das mãos dos seus adversários, dos seus inimigos. Davi está sentindo isso na pele, nós sentimos isso na pele o tempo todo quando vemos o livramento de Deus, quando vemos a salvação do Senhor sobre nós. Estávamos fadados ao inferno, mas o Senhor nos livra das mãos dos nossos inimigos. Isso é maravilhoso. E aí ele vai dizer, né? Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. A nossa confiança, queridos, jamais pode estar no nosso braço, como a gente tem falado várias vezes aqui durante os outros salmos, né? A nossa confiança não pode estar na nossa estrutura militar, na nossa estrutura financeira, nos nossos bens materiais, no nosso status social, né? Porque nós temos algum tipo de título, na nossa patente espiritual na igreja, a nossa garantia está no Senhor dos Exércitos. A nossa garantia está no nosso Deus. Ele é o braço forte. Ele é aquele que luta as nossas guerras. Ele é aquele que dá a vitória ao seu ungido. Ele é que livra de todo mal. Nós não fazemos, nós não conseguimos, nós não temos essa condição, seja ela de que forma for.
seja financeira, seja estrutural, seja sentimental, seja emocional, seja o que você pode pensar aí na sua mente em achar que isso pode te dar a vitória contra o seu adversário, você vai estar fadado ao fracasso. Agora, se a nossa confiança estiver no Senhor dos Exércitos, se a nossa confiança estiver nesse braço forte que luta em nosso favor, se a nossa confiança realmente estiver nele, então, muito provavelmente nós teremos grandes conquistas, grandes vitórias, porque o Senhor não perde uma batalha sequer. As batalhas dele, lógico, né? Nós precisamos estar atentos a isso. E aí ele termina dizendo, né? Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Então, Davi está realmente ali já conquistando, né, esse lugar de poder, de reino sobre Israel. Ele está compreendendo a posição dele já como um rei ungido em Israel. E ele vai continuar clamando a esse Deus que envie sempre o seu socorro, envie sempre a sua ajuda, envie sempre os seus anjos, envie sempre o seu favor a respeito dele, porque só assim o rei vai ter vitória. Só assim Davi vai ter vitória. Só assim Cristo teve a vitória. Com a ação da majestade, da soberania, do poder de Deus, né? Do poder do Pai. Então nós precisamos continuar confiando nele, conservando a nossa fé nele, agradecendo, exaltando, glorificando, dando gritos de alegria àquele que pode nos salvar. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos orar, baseado nesse texto maravilhoso que Davi está nos dando hoje, né? A gente pode engrandecer ao Senhor também por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Pai, nós queremos realmente agradecer a um espírito de gratidão, Senhor, descrito nesse salmo. Davi está pedindo que o Senhor realmente sempre estenda as suas mãos poderosas em favor dos seus filhos que clamam ao Senhor. Davi está pedindo que realmente o Senhor possa responder do seu santuário, que do teu trono, Senhor, saiam ordens a nosso favor, em nosso favor aqui na terra. Que o Senhor possa agir em favor dos seus filhos, que o Senhor possa agir em favor da tua igreja, que o Senhor possa agir em favor do teu povo Israel, que o Senhor possa agir em favor da nação de Israel, de Jerusalém, Senhor, que aquele lugar seja coberto mais uma vez, Senhor, pelas nossas orações, pela intercessão do teu povo, pela nossa petição nessa manhã, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar realmente agindo, Pai, em favor do teu povo. E nós pedimos também em nosso favor, Senhor, todos os dias temos entregue as nossas vidas diante do Senhor, sabendo que tudo procede de ti, Senhor, tudo vem de ti, tudo sai da ordem que sai do Senhor para as nossas vidas. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos tido de sermos agraciados, de sermos, Senhor, beneficiados, Pai, pela tua poderosa mão, pelo teu braço que é poderoso e que luta as nossas batalhas, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre nós de graça, de misericórdia, de salvação, de restauração, de edificação espiritual na nossa vida. Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor tem nos ensinado a sermos generosos diante do Senhor. Tudo vem de ti, então tudo nós entregamos para ti. Tudo volta para o Senhor, Pai. Que a nossa vida realmente seja um verdadeiro altar de sacrifícios para o Senhor. Que cada vez mais nós possamos entregar a nossa vida nesse altar, que nós possamos entregar a nossa família nesse altar, que nós possamos entregar os nossos filhos, os nossos netos. Pai, que a nossa vida esteja constantemente entregue nesse altar, dizendo, Pai, faz de nós aquilo que o Senhor deseja fazer, nos faz compreender os propósitos. Davi estava entendendo todo o propósito da vida dele através de todas aquelas circunstâncias. Davi estava percebendo como era ser rei de uma nação tão poderosa quanto Israel, e isso dava a ele, Senhor, uma responsabilidade ainda maior. Nós queremos ser responsáveis pelo projeto que o Senhor está entregando nas nossas mãos. Nós queremos ser responsáveis, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo propósito que o Senhor tem nos dado.
pelo destino que o Senhor coloca nas nossas mãos, Pai. Que a nossa vida, Pai, possa ser constantemente esse receber do Senhor e entregar. Que nós possamos entender que tudo que vem das tuas mãos, Senhor, ela volta para ti como gratidão, como oferta de gratidão, Pai. Que os nossos lábios saibam, Senhor, sempre agradecer, ser gratos pelas respostas que o Senhor tem enviado, pela gratidão, Senhor, que nós temos pelas respostas que têm vindo do Senhor. Que o nosso coração seja grato, Pai, todo o tempo por aquilo que o Senhor já tem nos dado até aqui, que pode ser pequeno, que pode ser às vezes, Senhor, mínimo diante da grandeza do Senhor, mas nós queremos ser gratos, Pai, pelas pequenas vitórias, pelas pequenas conquistas que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Espírito Santo, que as nossas ofertas sejam, Senhor, recebidas diante do Senhor, que cada oferta dada ao Senhor, Pai, seja ela com a nossa vida, seja ela financeiramente, seja ela com o nosso compromisso com a tua obra, Senhor. Cada oferta que entregarmos para ti, Senhor, seja realmente um memorial diante do Senhor, que o Senhor possa estar sempre lembrando de cada uma delas, Pai, e possa então se voltar para nós com a tua misericórdia, com a tua graça que é tão favorável a nós, Pai, que nos ajuda, que nos completa, Senhor, na nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, por mover céus e terra em favor da tua igreja, em favor do teu povo, Senhor, em favor daqueles que estão clamando ao Senhor. Davi sabe o que é clamar a Deus e ser respondido. Nós sabemos como é bom, Pai, quando nós clamamos ao Senhor e recebemos o alívio da resposta, o alívio do socorro, Pai. Nós queremos aprender cada dia mais, Espírito Santo, a não confiar na nossa força, a não confiar no nosso dinheiro, a não confiar na nossa estrutura familiar, a não confiar, Senhor, na nossa estrutura financeira, nos nossos bens, na nossa proteção natural, mas nós queremos confiar cada dia mais no Senhor dos exércitos, no Senhor da batalha, no Senhor que nos protege, no Senhor que nos dá abrigo, Senhor, em meio à tribulação, no Senhor que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, no Senhor que guardará a tua igreja, o teu povo, Senhor, da grande tribulação. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Dá vitória ao teu rei, Senhor. Que Jesus seja glorificado todo o tempo. Que o seu trono seja estabelecido realmente no Monte Sião. Dá vitória ao teu rei, Senhor. Dá vitória ao teu rei, teu filho. Dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos inimigos sejam totalmente derrotados, Pai, pela força, pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui, na nação Brasil, no nosso estado, São Paulo, Senhor, na nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te render graças, porque o Senhor tem nos dado vitória. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus.